Olha, torcedor vascaíno, sabe aquele negócio de um morro tá muito calmo e do nada as coisas se agitam? Foi assim essa quinta-feira na nossa colina histórica, pois após uma manhã tranquila, com informações não tão quentes assim, estes últimos minutos foram muito agitados no Vasco da Gama. Duas informações que chegaram com o pé na porta. O Vasco formalizou uma proposta pelo atacante que hoje pertence ao Nantes da França e atuou, inclusive, ao lado do João Vitor nessa última temporada. O primeiro reforço do Vasco, o atacante Adson, também cria das categorias de base do Corinthians, ao lado do João Vitor. A gente vai falar sobre isso aqui nesse Fala Gigante, falar também sobre proposta formalizada por Marlon Gomes. Um clube do futebol inglês formalizou uma proposta na casa dos 65 milhões de reais pelo atleta. O Vasco, nesse momento, analisa a possibilidade de uma venda e lembrando, né? O Vasco ainda não oficializou a venda de Gabriel Peck, porém irá acontecer. E caso a venda de Marlon Gomes também se concretize, o Vasco colocará nos seus cofres 115 milhões de reais num período muito curto de tempo. A gente vai falar sobre isso, falar também sobre Dimitri Payet, que se tornou destaque nestas últimas horas pelo seu físico, um assunto que vem repercutindo até mesmo na imprensa francesa, de tão boa forma física hoje do camisa 10 vascaíno. Vamos falar também sobre o nome do futebol argentino que o empresário confirmou nestas últimas horas à procura do Vasco da Gama. Vamos falar também sobre o treino que aconteceu nessa manhã de hoje em Uruguai, para ser mais exato, em Punta del Este. Falar sobre saída de cria, falar sobre um outro cria também, né, que nesse momento é especulado em um clube aqui do futebol brasileiro, da Série A do Brasileirão, Thales Magno, e muitas outras informações. É um Fala Gigante agitadíssimo, movimentadíssimo, com muitas novidades. E você, é claro, não poderá perder. Mas antes de começar, rapidinho, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês, né, que estão aí do outro lado, acompanhando o canal do Gigante Vasco. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ajude o nosso crescimento, deixe também o seu like. Vamos que vamos para muitas informações e uma explicação, né? A gente gravou todo o vídeo, mas a gente vai implementar partes. Essa introdução está sendo implementada, né? A gente vai com o vídeo original daqui pra frente, depois a gente volta implementando a parte do Marlon Gomes e também complementando a parte do Adson. Então, fiquem ligados aí com muitas novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Eu quero começar aqui primeiramente, né, este Fala Gigante, falando sobre uma polêmica que foi dada, né, nessa manhã, inclusive de quinta-feira, se iniciou nessa manhã de quinta-feira, melhor dizendo, através de uma informação dada pelo jornalista Jorge Nicola, e caiu de uma forma muito polêmica no meio da torcida vascaína. Informação, né, do Jorge Nicola nesta manhã de hoje é de que Alexandre Matos, o atual diretor executivo do Vasco da Gama, estaria incomodado com a burocracia da empresa norte-americana 777 Partners e por isso o Corinthians poderia fazer uma proposta pelo diretor. Vamos lá, qual é a situação, vascaíno? Primeiramente, é muito louco, é muito insano, na minha opinião, né? Porque a informação foi dada por ele e, acima de tudo, a gente tem que respeitar a fonte. Se o Jorge Nicola tinha a fonte dele, ele tem um lugar para buscar informação. É um jornalista conceituado, renomado. Quem sou eu para falar de Jorge Nicola e desmentir uma informação dada por ele? Mas a gente pode opinar sobre aquilo que foi dado. Eu acho muito insano um diretor executivo, nesse momento, pensar em sair do Vasco da Gama, quando há exatamente 2 dias atrás estava no CT Moacir Barbosa dando uma entrevista coletiva, exatamente 3 dias, né? Nesse momento está com o Uruguai todo feliz, porque as imagens que foram divulgadas demonstram, né, ele e Ramon Dias juntos, felizes, no momento aí que eles tiveram a primeira oportunidade de se conhecerem, e inclusive, né, realmente falando o próprio Matos sobre um projeto. Durante a entrevista coletiva ele citou muito médio a longo prazo, disse que o objetivo do Vasco não era para apenas esse ano de 2023, ou aliás 2024, mas para os próximos anos, um objetivo longo, de estrutura, um objetivo de processo, né, de trazer nomes, não apenas para esse ano, mas também de um processo a longo prazo, de um Vasco que conquiste títulos, de um Vasco que invista não apenas dentro das 4 linhas como fora. Falar sobre isso tudo, ficar 1h30 dando uma entrevista coletiva dentro do CT Moacir Barbosa, para depois querer sair do Vasco da Gama. Eu acho uma insanidade total. Se o Matos estivesse chateado de fato com todo esse processo, né, e pode estar chateado, ok, pode achar que o processo é ruim, a burocracia da empresa norte-americana é errada, ele tem todo o direito de achar isso. Agora, entre achar isso e sair do projeto, é algo muito diferente. Na minha opinião, se o Matos quisesse sair do projeto pela burocracia da empresa norte-americana,
ele não teria dado aquela entrevista coletiva de 1h30 dentro do CT Moacir Barbosa. Sabendo da ética, da índole e de quem é o profissional Alexandre Matos, informações como essa, eu não vou desmentir, mas eu não conseguir ver realmente ela acontecendo. Uma saída de Matos e uma chegada dele ao Corinthians. Um Corinthians todo endividado, um Corinthians com mais de 1 bilhão em dívidas, que nesse momento tem um presente bom, não sei como, e tem um futuro nebuloso pela frente. Mas enfim, né? São as informações dadas, a gente trouxe a vocês, mas volto a repetir, é algo muito difícil de ver e acreditar. Prosseguindo aqui com informações de mercado, né? A gente vai falar sobre 2 novidades aqui envolvendo cria das categorias de base do Vasco da Gama. A primeira é sobre Cadu, goleiro, cria das categorias de base do Vasco. A gente trouxe informação ontem. Foi hoje anunciado como novo reforço do Bangu. Ele vai para disputar o Campeonato Carioca neste ano de 2024, vestindo a camisa do gigante da Zona Oeste, como é conhecido a equipe alvirrubro. Então, é claro, a gente deseja também todas as sortes ao Cadu, um goleiro que era titular absoluto do Sub-20, estourou, né, a idade nesse ano de 2024 e agora veste a camisa do Bangu pelo Campeonato Carioca. Além disso, outra informação ainda sobre cria, dessa vez Thales Magno. Qual a informação que temos a trazer a você, torcedor vascaíno? Thales Magno, que hoje pertence ao New York City do futebol norte-americano, lembrando, foi vendido pelo Vasco da Gama no ano de 2019 por quase 50 milhões de reais. Nesse momento é alvo de 2 grandes clubes, um do Brasil e outro da Itália. Da Itália, esse clube é o Bolonha, que realmente se aproxima de uma contratação, até mesmo já formalizou uma proposta oficial pelo jovem jogador cria das categorias de base do Vasco da Gama. Nesses próximos dias haverá uma reunião entre Thales Magno, o staff do Thales Magno e o New York para decidir o futuro do jogador. E além também, né, do Bolonha, o Atlético Mineiro também está interessado pela contratação do Thales. Porém, ao invés, né, de formalizar uma proposta, nesse momento há apenas o interesse. Então, diante disso, né, o Bolonha formalizou uma proposta e o Galo demonstrou interesse pelo jovem jogador de 21 anos, que é um dos grandes destaques aí do futebol norte-americano. Até o momento, volto a repetir, não há proposta por parte do Galo, apenas um interesse. A proposta feita até o momento foi apenas pelo clube italiano. E aí fica a pergunta, né? Qual é a Vasco? Vai deixar o cria vestir a camisa de um outro clube? Por que não formalizar uma proposta pelo jogador, né? Um grande atleta de 21 anos de idade, que é um dos grandes destaques aí no futebol norte-americano, e é, inclusive, de uma posição hoje carente no Vasco da Gama. A gente já pula, né, para exatamente essa informação. Pois com a venda de Gabriel Pérez por 50 milhões de reais para o Los Angeles Galaxy e a saída de Luca Orejano, o Orejano não vai ficar no Vasco para essa temporada de 2024, pediu para ser negociado, nem sequer viajou com o grupo para o Uruguai. Nesse momento, o Vasco tem como principal prioridade, né, para reforçar o seu elenco nesta temporada de 2024, a chegada de extremos, a chegada de pontas. O Vasco vê como uma grande necessidade trazer esses atletas para dentro do seu elenco. Então, nesse momento, o Vasco olha o mercado, analisa, né, de fato o mercado para repor essa posição de ponta. Jogadores que atuam aí na ponta direita e na ponta esquerda são as grandes prioridades para Alexandre Matos no mercado do futebol. Um dos alvos é, por exemplo, né, o atacante uruguaio Luciano Rodrigues. Ontem foi o dia da reunião entre Vasco e Liverpool, de Montevidéu pela contratação desse jogador. Até o momento, a gente não tem nenhuma informação sobre o que aconteceu de fato nessa reunião entre Vasco e o Liverpool pela contratação de Luciano, mas é um nome que está aí na mira da diretoria vascaína. E assim como o Luciano, com toda certeza, há também outros alvos no mercado. Lembrando que o Vasco trouxe apenas o David, né, para a posição e vai trazer mais atletas. Então, por que não o Thales Magno, né? O jogador exatamente ponta, extremo, a posição hoje muito carente dentro do elenco vascaíno. Thales seria um bom reforço? Valeria a pena, o investimento em Thales Magno? O valor hoje de mercado do atleta é até bem alto, né? O site Transfer Market, que é um site que avalia os jogadores do mercado, avalia o Thales Magno com o valor de 10 milhões de euros, trazendo aí para nossa moeda em torno dos 50 milhões de reais. Então fica a dúvida, vale a pena investir no Thales? Vale a pena trazer esse jogador para a colina histórica? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E prosseguindo, né, Vascaíno, ainda falando sobre o mercado, falar aqui agora com vocês sobre uma situação também envolvendo possível chegada. A situação aí de Kevin Zenon. Kevin Zenon é um meio-campo argentino de 22 anos de idade, que foi um dos grandes destaques
do futebol argentino nessa última temporada, vestindo a camisa do Unión. Esse atleta, né, nessa última temporada vestiu a camisa do Unión durante 36 partidas, marcou 3 gols e deu 3 assistências. Qual é a situação de Kevin Zenon? Informação dada, né, nestes últimos dias, através da TYC Sports, que é um dos principais portais de notícias do futebol argentino, confirmaram que o Vasco da Gama sondou a situação desse jogador. É um atleta que pode atuar como lateral esquerdo, ponta esquerda ou meia esquerda, que é a sua principal posição. Informações dadas pela TYC Sports é que o Vasco sondou a situação do atleta. Além disso, também o Boca Juniors sondou, porém, diferente do Vasco, o Boca Juniors formalizou uma proposta pelo jogador. O clube argentino pede exatamente 4 milhões de dólares, algo em torno aí de 18 milhões de reais por 80% do passe do atleta. E nestas últimas horas, novamente, o empresário do atleta voltou a falar sobre essa procura do Vasco da Gama. O empresário do atleta, novamente, né, em uma entrevista dada à TYC Sport, destacou com otimismo a possibilidade de chegada de Kevin Zenon ao Boca Juniors e voltou a falar sobre o Vasco da Gama, sobre essa possibilidade, né, de uma transferência à colina histórica. Sobre isso, ele disse assim, ó, abre aspas, nas últimas horas, né, no caso, o Horácio Rossi, que é o agente de Kevin Zenon, disse, vamos lá, abre aspas, se Boca quer um jogador, tenho muitas dúvidas de que ele escape. É verdade que o Vasco se envolveu e vários times pediram, mas o jogador não vai só para onde o Unión quiser, mas também para onde ele quiser. Ou seja, confirmado aí, né, por parte do empresário do jogador, o empresário volta a repetir o nome Rossi, Horácio Rossi, que o Vasco da Gama sondou a situação desse atleta no mercado. Lucas, por que você está trazendo essa informação de mais uma sondagem? Para a gente entender como que o Vasco está nesse momento atacando o mercado. Fica nítido que o Vasco ataca o mercado hoje por promessas, jogadores jovens, jogadores de destaque e jogadores que podem ter um rendimento maior no Vasco da Gama e ter esse período de evolução dentro da colina histórica visando uma venda futura. Kevin Zenon é um caso, 20 anos de idade, Luciano Rodrigues é um outro caso, também 20 anos de idade. Então o Vasco vai atacar o mercado em busca desses nomes mais jovens. E falando, inclusive aqui, né, em nomes jovens, a gente teve informação também nesta quinta-feira, poucas horas antes do início deste vídeo, sobre Marlon Gomes. O jornalista Fabrício Romano, que é um dos principais jornalistas do futebol mundial, confirmou que clubes da Premier League nesse momento demonstram interesse no meio-campista brasileiro Marlon Gomes. Hoje o Marlon está cedido, né, à seleção pré-olímpica sub-23, não participa dessa pré-temporada com o Vasco da Gama. Nesse momento ele vem sendo observado por clubes da Premier League. Bom, rapaziada, é loucura atrás de loucura, né? A gente acabou de gravar o vídeo, eu tava inclusive quase postando no YouTube, e aí surgiu a informação de que, além de uma procura de clubes da Premier League por Marlon Gomes, notícia dada, né, pelo jornalista Fabrício Romano, a informação vai muito, inclusive, além disso. A informação é que não houve apenas a procura, como também uma proposta oficial. Foi confirmada agora há pouco pelo GE que um clube da Premier League, que nesse momento de gravação do vídeo ainda não teve o nome divulgado, ofereceu ao Vasco exatamente 12 milhões de euros, cerca aí de 64 milhões de reais pela contratação do cria das categorias de base do Vasco da Gama. Informações sobre isso é o seguinte, ó, os ingleses já têm um acordo com o staff, ou seja, com o empresário do jogador sobre os valores, exatamente esse valor, né, de 64 milhões de reais, o valor que agradou ao agente, ao staff do atleta, e além também de um acordo com o staff do jogador por salário e luvas que Marlon Gomes irá receber caso haja essa transferência do Vasco para o clube inglês. Nesse momento, o que acontece? Nesse momento, o clube inglês conversa com a diretoria vascaína na tentativa de levar esse jovem jogador à Inglaterra ainda nessa janela de transferência. A gente trouxe essa informação, né, e vai complementar, inclusive, já no restante do vídeo, porque a gente está implementando esse trecho aqui no vídeo, que o Marlon Gomes tem uma multa rescisória hoje na casa dos 16 milhões de reais, 85 milhões e meio de reais, perdão, 16 milhões de euros. 85% dos seus direitos econômicos pertencem ao Vasco e os outros 15% pertencem ao Nova Iguaçu. Mas hoje a possibilidade é muito real, né? A saída do Marlon também é algo muito iminente. Se acontecer, o Vasco pode ter essas duas perdas relevantes demais, na minha opinião, Gabriel Peck e Marlon Gomes, em menos, né, de uma semana.
Com essas duas vendas, quanto o Vasco colocará nos seus cofres? 64 do Marlon, mais 50 milhões do Gabriel Peck, a gente junta, faz a conta, dá 115 milhões de reais. Com 115 milhões de reais, dá para fazer muita coisa, além do aporte também, é claro, da empresa norte-americana. Então essa é a hora do Vasco fazer um dinheiro, essa é a hora do Vasco conseguir, né, uma grana e principalmente ter sabedoria para negociar. Se a multa rescisória do Marlon é de 85 milhões e meio, por que não o Vasco segura um pouquinho e tenta aí junto, né, ao clube inglês, aumentar esse valor e conseguir, quem sabe, até mais dinheiro pela venda desse atleta. O certo é, clubes estão de olho, interessados, Marlon Gomes vai disputar o pré-olímpico e daqui a alguns dias vai se valorizar cada vez mais no mercado e o Vasco terá uma vida difícil para conseguir a permanência desse atleta em 2024. A gente vai ficar ligado, vai ficar de olho, mais informações aqui urgentes, então cortamos o vídeo para trazer isso a vocês. E aí agora vocês voltam aí, né? Voltem, melhor dizendo, para ficar ligado no restante, porque ainda tem muita informação neste Fala Gigante. E a multa de Marlon Gomes é algo muito barato. Marlon Gomes hoje, né, renovou o seu contrato no ano passado com o Vasco da Gama. E a multa rescisória de Marlon Gomes com o Vasco da Gama, o que é a multa rescisória? É o valor que um clube precisa chegar a pagar para tirar o Marlon Gomes do Vasco. A multa rescisória do Meia hoje é de 16 milhões de euros, algo em torno aí dos 85 milhões de reais. Ou seja, um valor baixo, um valor irrisório para um jogador como o Marlon. Um exemplo aqui a vocês, né, sobre a situação desse atleta, no caso Marlon Gomes, é a gente puxar um pouquinho para o nosso rival. Por exemplo, o Lucas Paquetá. O Lucas Paquetá, que é um cria, né, das categorias de base do Flamengo, ele foi vendido lá no ano de 2019 para o Lyon, 2018. O Lucas Paquetá, na época, tinha 21 anos de idade. Ele era, de fato, um grande destaque do Flamengo, um jogador que sobrava no futebol brasileiro. E, à época, o Flamengo conseguiu uma venda ao Lyon de Lucas Paquetá por 35 milhões de euros, 149 milhões de reais. O Marlon Gomes, hoje, é um atleta de muita qualidade. É um jogador mais jovem que o Lucas Paquetá era na época de sua venda. Um jogador com mais passagens pela seleção de base do que o próprio Lucas Paquetá, um jogador mais importante, né, na seleção de base do que o próprio Lucas Paquetá era durante esse período de sub-23. E o Marlon Gomes tem um valor de mercado, né, um valor de venda muito menor do que foi vendido o Lucas Paquetá. O Paquetá foi por 149, o Marlon Gomes pode chegar a, no máximo, na casa dos 85 milhões de reais, quase, né, a metade do valor de venda do também volante brasileiro Paquetá, cria do rival. Então é pra gente ver, né, realmente essa situação chata, não tem mais o que fazer. O contrato do Marlon foi renovado no ano passado e essa condição, né, de ter uma multa rescisória de 85 milhões de reais não foi um erro do Vasco, foi uma condição imposta pelo próprio empresário. O erro do Vasco foi acatar, que na época tinha como diretor executivo Paulo Brax, e aí a gente vê, né, realmente como funcionam as negociações. Infelizmente, situação chata, mas a possibilidade hoje é muito real do Marlon Gomes estar de saída do Vasco ainda nessa janela de transferência. É chato, mas olha, Vascaíno, com todo respeito, se a gente pegar aqui rápido, o Marlon Gomes hoje serve muito mais à seleção brasileira do que ao Vasco da Gama. Isso não é um erro do atleta, é um erro do Vasco que o libera sempre. Podia ser um jogador muito mais importante, jogador muito mais utilizado, mas é a opção que o Vasco faz para esse atleta tão jovem e tão talentoso nestes últimos anos. Parou. Agora vamos prosseguir, pois antes de entrarmos no assunto sobre Dimitri Payet, quero falar aqui sobre Adson, vascaíno. Qual é a situação desse atleta de hoje, 23 anos de idade, que pertence ao Nantes da França? A informação que temos a trazer a vocês é que esse meio-campo, que foi comprado pelo Nantes lá no ano de 2023 pelo valor de 6 milhões de euros, ou seja, 30 milhões de reais, que nessa última temporada vestiu a camisa do Nantes apenas 8 vezes, um atleta que inclusive atuou, né, ao lado do zagueiro João Vitor, primeiro reforço do Vasco no ano passado. Tem uma proposta do Vasco da Gama na mesa. O jornalista Vene Casagrande acabou de informar isso, que o Vasco fez uma proposta para contratar o atacante Adson em definitiva. A oferta é de compra para ter o jogador de 23 anos de idade. Uma informação importante aqui para trazer a vocês. O Adson, nesse momento, é um atleta que é agenciado pelo Túlio de Melo. Túlio de Melo é um ex-jogador que, além de ser agente do Adson, é também o empresário responsável pelo retorno do Rossi ao Vasco da Gama após a passagem, pelo futebol dos Emirados Árabes, e também o empresário responsável por intermediar a vinda de Payet ao futebol brasileiro, para ser mais exato, né, ao Vasco da Gama. Então, caso essa negociação se concretize, será o terceiro atleta que o Túlio de Melo trouxe ao Vasco. Então, há de fato aí uma boa relação entre o Túlio, empresário do atleta Adson, e o Vasco, que pode favorecer, é claro,
em uma chegada. Então está confirmado, torcedor vascaíno, o Vasco formalizou uma proposta por Adson. Aí você pode se questionar: Lucas, o Adson é um bom nome? Lucas, o Adson é um bom reforço? O que a gente vai falar a vocês: o Adson é um jogador que de fato no Nantes não foi bem. No Nantes, em 8 jogos, não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Um atleta que foi comprado no meio do ano passado pelo clube francês, passou apenas um semestre e nesse momento de fato o Nantes busca um novo clube para o jogador. A gente já trouxe essa informação sobre o Adson há algum tempinho atrás, que o Nantes estava procurando no mercado uma possibilidade de empréstimo do Adson, não de uma venda. Mas o Vasco, como hoje carece de um ponta, né, vê o Adson como uma boa opção e não para o empréstimo, mas para uma compra. Até porque o Vasco vai ter grana nesses próximos dias, oriunda da venda de Gabriel Peck para o futebol norte-americano. 50 milhões de reais à vista cairão nos cofres do Vasco, que vai dar esse poder, né, para o Vasco conseguir ir ao mercado e comprar jogadores. E o Adson é um desses nomes que nesse momento está na mira, é um desses nomes que não apenas está na mira, como recebeu uma proposta, e é um nome que no futebol brasileiro teve grande destaque. Ele é um cria das categorias de base do Corinthians, atuou ao lado de Piton e também de João Vitor na base do Clube Paulista, dessa safra, né, de todos da mesma idade, Adson, João Vitor e Lucas Piton, tem ali os seus 23 a 25 anos, e um atleta que no Corinthians atuou durante 3 anos como profissional. Durante esses 3 anos, Adson tem exatamente 114 jogos com a camisa do Clube Paulista, 13 gols marcados e também 8 assistências dadas, 21 participações em gols em 114 partidas, né? Acho que foi isso que eu falei, com a camisa do Clube Paulista. Um jogador ponta, extremo, uma posição carente, jogador que atua pela ponta direita, canhoto, igualmente a Gabriel Peck e a Luca Orejano, de forma curiosa, e dos atletas que não permanecem aí no elenco vascaíno para 2024. Então, deixe clara a sua opinião, se você gosta do nome do Adson, se você acha que pode ser um bom reforço para a nossa colina histórica. Agora a gente volta com o vídeo. Então, complementa aí, Lucas. Vai com o restante do conteúdo. E para fechar o vídeo, falar, né, sobre, na minha opinião, o que será o maior reforço do Vasco para 2024, independente de quem chega. O Vasco hoje, pela parte da manhã, realizou mais um treino inclusive, né, nas areias do resort em Punta del Este. E nesse treino, né, o que mais chamou a atenção, além, né, claro, do esforço físico por todo o elenco cosmoaltino, foi o físico de um jogador, o físico de Dimitri Payet, que é o nome dele, a pronúncia correta, porém conhecido por nós como Dimitri Payet, um jogador que nesse momento veste a camisa do Vasco da Gama e tem 36 anos de idade. Porém tá fininho. A gente pega uma comparação do Payet lá do dia 21 de setembro de 2023 e compara com o físico do Payet agora e simplesmente se assusta, que é uma comparação longe uma da outra. Payet chegou no meio de um furacão, que foi, né, o ano passado o Vasco da Gama. Payet fechou uma temporada com o Olympique de Marseille, não teve nem férias direito, né? E já veio direto para o Vasco. Então veio fora de forma após o período curto que teve, né? De final de temporada na França. Chegou no meio de um campeonato brasileiro. Acredito eu que o Payet, por ser um grande destaque do futebol europeu, deve ter acreditado que apenas o talento, que é indispensável, que ele tem de sobra, poderia ser o suficiente para ele se desempenhar bem aqui no Vasco da Gama. Chegou mesmo assim, brilhou, se destacou, muito fora do peso, não conseguiu ganhar a titularidade com o Ramon Dias e automaticamente acho que ele mesmo fez essa autoavaliação e falou: se eu não emagrecer, se eu não entrar no físico, vai dar ruim. Porque o futebol brasileiro, talvez ele tenha pensado que era uma coisa e é outra. Futebol muito mais competitivo, inclusive, do que, na minha opinião, é o futebol francês. Então, se o Payet foi um nome subestimado pelo Vascaíno em 2024, o que eu tenho a dizer a vocês é o seguinte: não subestime Dimitri Payet para 2023. A evolução física de Dimitri Payet foi algo inacreditável. Se pensou só o talento dele resolveria no Brasil, não foi assim. Voltou fininho para 2024, sem passar pela pré-temporada, e vai passar ainda por uma pré-temporada, que vai o afinar ainda mais. Vai fazer com que ele melhore fisicamente ainda mais. E a situação é tão engraçada que um torcedor, né, do Olympique de Marseille, ele se pronunciou através das redes sociais reclamando do Payet. Ele disse assim, ó: ele nunca teve a mesma condição física durante sua segunda passagem conosco, mas há quem continue a defendê-lo. Realmente não há respeito pelo seu chamado clube do coração. Então, né, o torcedor do Olympique de Marseille reclamando que, segundo ele, o Payet nunca teve esse corpinho, né, nunca esteve tão fino como hoje está no Vasco da Gama durante sua segunda passagem pelo Olympique de Marseille, que começou lá no ano de 2016 e foi até o ano passado, o ano de 2023. Então, vascaíno,
Pai hoje, sim, pode parecer loucura, mas nos seus 33 anos pode estar chegando no auge físico dele nesses últimos anos jogando futebol. Será que vai dar certo nesse ano de 2024? Sinceramente, eu não tenho dúvida. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, né? O segundo vídeo desta quinta-feira. Retornaremos já aí com Boa Noite Gigante. Contaremos muito com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.